Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o potencial econômico do carnaval brasileiro. Nós brasileiros já sabemos aí muito bem o que é o carnaval, inclusive somos reconhecidos internacionalmente pela beleza das festas, das cores, bem como da música típica da época. O que poucos sabem é o tamanho econômico da maior festa do Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar já já. Começando um pouquinho pelo conceito do carnaval, a palavra carnaval, segundo a Fundação Joaquim Nabuco, ela deriva de uma expressão latina que é carne levale. Vem lá dos séculos XI e XII, quando o Brasil ainda nem existia, e significa retirar a carne, ou seja, a abstenção de carne, e está associado principalmente ao controle dos prazeres mundanos. Apesar de ser lembrada apenas como uma festa pagã, o período chamado carnaval marca a véspera da quarta-feira de cinzas, exatamente o dia em que se inicia a abstenção de carne e o jejum da quaresma. O carnaval, portanto, está diretamente ligado a esses movimentos religiosos que passam a seguir aqui até a época da Páscoa. Mas vamos falar um pouquinho sobre os dados do carnaval. Bom, o Statista, que é uma editora internacional, tem acompanhado de perto os números do carnaval brasileiro. Desde 2016, o movimento financeiro bruto da festa é estimado em mais de 7 bilhões de reais e tem gerado mais de 250 mil empregos temporários. Para esse ano de 2020, a rede hoteleira estima uma movimentação de mais de 8 bilhões de reais, sendo o Rio de Janeiro, o estado e, consequentemente, a cidade do Rio, a que mais se beneficiará. Mesmo assim, São Paulo continua sendo a cidade com o maior número de eventos, seguidos por Salvador, por Belo Horizonte e também por outras cidades do Nordeste. Essa cidade, por sinal, Salvador, tem recebido aí cerca de 900 mil pessoas de outros estados do Brasil durante as suas festas de carnaval. Ainda assim, o destino que mais recebe turistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, é o Rio de Janeiro, com 1,5 milhões de pessoas sendo esperadas para 2020. Em 2018, o Rio também foi disparado o destino da maioria dos estrangeiros que vieram ao Brasil. Foram 54% deles que escolheram a cidade maravilhosa como seu destino. A hotelaria é um dos setores que mais se beneficiam das festas. Em Salvador, a capacidade quase foi atingida esse ano. Foram 94% dos hotéis totalmente lotados. BH e Rio com 80% da capacidade e São Paulo com 60% vieram logo atrás. Os aeroportos também ficam super cheios nessa época, destaque para Congonhas, com o maior movimento do país nessa época. Em uma pesquisa feita pelo próprio Statista em 2019, revelou aí que 31% dos brasileiros gastam pelo menos de R$500 durante o período do carnaval, seja viajando ou em festas relacionadas ao carnaval. Mesmo com todo esse movimento na economia do país e a atração do turismo, os brasileiros ainda se mostram bastante pessimistas em relação à imagem que o carnaval revela para o mundo. 40% dos brasileiros que responderam à pesquisa acreditam que a imagem passada para o mundo é negativa durante as festas. E esse é o tema que precisa ser trabalhado e valorizado para que os pontos positivos sejam mostrados cada vez mais. Especificamente, falando um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, os dados mostrados até agora evidenciam uma boa distribuição do turismo em diversas cidades e capitais, tanto no que diz respeito ao hotel quanto a recursos que são alocados durante o carnaval. Mas é sabido que o Rio de Janeiro é o que mais arrecada com essa movimentação e, coincidentemente, é que mais vem sofrendo nos últimos anos com a má administração e o colapso político e econômico. Em 2018, giraram nas ruas do Rio mais de 6 milhões de pessoas. Foram quase 3 bilhões em movimentação relacionadas ao turismo, serviços, alimentação, além das próprias festas. 7% maior do que tinha sido em 2017. Em empregos gerados foram 70 mil só na Cidade Maravilhosa e em impostos arrecadados a prefeitura estimou mais de 179 milhões de reais. 125 mil estrangeiros passaram pelo Rio de Janeiro em 2018, sendo 34% europeus, 23% argentinos e 13% chilenos. Também houve aí uma movimentação intensa de turismo nacional. Destaque para São Paulo, que levou 30% dos turistas nacionais dentro do Rio de Janeiro. Foram 30% de São Paulo, 13% de Rio Grande do Sul e 10% de Minas Gerais.
Os dados de 2019 mostraram uma evolução de 7% na movimentação em relação a 2018 e a estimativa para 2020 é de um crescimento ainda maior, beirando os 9%. Com esse movimento, o Rio se consolida cada vez mais como destino principal do carnaval brasileiro e isso é bom para a economia da cidade, do estado e, obviamente, que as características regionais aí também fortalecem o próprio país. Até a próxima! Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.